Então vamos lá? Bom, recentemente os fundos imobiliários começaram a cair de maneira significativa, né? Se a gente for avaliar somente nesse trimestre, então de 1º de janeiro de 2023 até 30 de março de 2023, a gente teve agora uma perda, né, até agora em valor de mercado, de 7,08 bilhões, ou seja, de 7 bi a queda aí em valor de mercado só no primeiro trimestre do ano. Essa queda representa aí 6,43% de todo o valor de mercado dos fundos imobiliários. Esses números consideram somente os 111 fundos imobiliários que compõem o IFIX. Raul, o que é o IFIX? O IFIX é o índice de fundos imobiliários. Um índice, ele tenta replicar a média de mercado. Então ali estão os fundos imobiliários mais importantes ou mais negociados, da maneira que você quiser classificar aí. A gente pode dizer que pelo menos os maiores todos compõem esse índice. Então pega ali todos esses fundos, cria uma carteira teórica para a gente ir medindo mais ou menos a quanto está caindo ou subindo. E os fundos que compõem esse índice, eles podem mudar de acordo com determinados critérios. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação um pouquinho macabra aí que os fundos imobiliários estão enfrentando e dialogar sobre, será que faz sentido investir em fundos imobiliários? É um produto que está fadado ao fracasso? É um produto que nunca fez sentido? Essas são algumas das dúvidas, né, que os investidores estão tendo nesse momento atual da nossa economia aqui. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, o que eu vou te pedir é, segura sua mão, considera deixar o seu like e se inscrever se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, alguma informação que você realmente aproveitou. Aí sim você considera deixar o seu like e se inscrever no canal. A primeira coisa a ser lembrada aqui é que os fundos imobiliários, eles são uma classe nova de ativos, né? Eles não existiam no Brasil. Os fundos imobiliários, eles foram criados em 1993. Eu sei que isso parece antigo, né? Eu sou desse ano também, estou completando aí os meus 30 anos, assim como os fundos imobiliários, mas eles só passam a ter um boom ali, começar a existir mais ativamente, talvez aí nos últimos 10 anos que eles começam a existir mais constantemente, e esse boom de popularidade mesmo de vários investidores acessando essa classe de investimentos, a gente pode dizer que nos últimos 5 anos, antes disso eram pouquíssimos investidores ali, e agora pouquíssimos em relação ao que temos hoje, né? E agora se tornou uma classe de ativo muito popular. E por isso os fundos imobiliários, eles sofrem duras críticas de quem estava no mercado já há mais anos. Não é raro encontrar grupos de investidores ali que não gostem de investir em fundos imobiliários, inclusive pessoas bem famosas no Brasil. Barsi, que é um dos investidores mais famosos do Brasil, vários outros investidores também têm algumas críticas e preferem manter na sua carteira somente ações. Os fundos imobiliários, eles foram criados por uma demanda específica do brasileiro médio, né? Então ali ele foi criado para aquelas pessoas que viviam de renda proveniente de imóveis, para que elas conseguissem acessar o mercado financeiro e continuar mantendo essa renda. Então os fundos imobiliários, eles se tornam grandes pagadores de proventos ali, você investe em um fundo imobiliário normalmente para receber proventos mensais, e com essa característica de estar atrelado a imóveis, ou seja, eles são ali fundos que têm uma carteira de imóveis, seja de logística, seja de lajes corporativas, seja de shoppings. Esses imóveis ali, eles geram uma renda, né, e que o investidor ali investe para receber uma renda mensal. Existem outros tipos de fundos imobiliários que não compõem exatamente essa característica. Alguns que investem majoritariamente em CRIs, por exemplo, né? Então são fundos imobiliários ali que investem em papéis, ele investe em renda fixa para poder emprestar dinheiro para quem quer atuar no ramo imobiliário, e desse dinheiro que ele recebe de juros, ele paga os investidores. Essa é uma possibilidade. E disso a gente teve a criação dos fiagros, por exemplo, de papel também. Os fiagros inicialmente foram criados para fazer a mesma coisa que os FIs fazem, só que no ramo agrícola, e aí os fiagros acabaram se tornando também esses FIs de papel. A maior parte dos fiagros que a gente tem no Brasil são fundos imobiliários também de papel, então de CRAs ali, né? Eles investem majoritariamente em papéis, em CRAs, e aí pagam a renda para o investidor ali. E os FIINFRAs, agora mais recente, fundos criados com a intenção de financiar a infraestrutura, o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, saneamento, etc., tarará, rodovias, e também pagam ali, que são completamente isentos, né? Ao contrário dos fiagros e dos FIs, eles são completamente isentos até mesmo na compra e na venda. Os FIs, se você tem um ganho de capital ali, você precisa pagar o tributo, os fiagros também, os FIINFRAs não. Mas o provento é sempre isento de imposto de renda, e isso aqui deixou eles muito competitivos a nível de quem investia somente em imóveis, né? Porque os imóveis ali você tem que pagar o imposto de renda proveniente dos aluguéis. Isso aqui foi criado, é um ativo que eu acho extremamente interessante, principalmente por essa característica do brasileiro, né? Que a aposentadoria padrão do brasileiro que conseguia se aposentar antigamente, talvez você tenha até um vô, uma avó que se aposentou dessa forma, era comprar alguns imóveis, receber os aluguéis e complementar aquela aposentadoria normal dele ali. A previdência privada era menos
utilizada no Brasil, talvez, do que os imóveis em si. Inclusive, boa parte dos milionários brasileiros, 80, 90%, ficaram ricos com imóveis. E é simples você entender por que eles se tornaram ricos com imóveis, né? A família muitas vezes comprava uma casa por 500, 600 mil, com o advento do crescimento da inflação, com o advento também da valorização desses imóveis, o que acontecia era que essas pessoas, às vezes, reuniam um grande patrimônio ali, simplesmente com imóveis, uma carteira de imóveis bem constituída. Então, foi feito, produzido à medida mesmo. Então, quando você percebe isso aqui, você fala assim, caramba, foi feito à medida dos brasileiros. Eu expliquei, dei uma passada ampla em fundos imobiliários, porque eu sei que algumas pessoas não conhecem o produto. Então, o valor de mercado dessas carteiras estava ali em 110,1 bilhões de reais no final de dezembro, e ele caiu agora para aproximadamente 103 bilhões. 7 bilhões de valorização ali, ou de desvalorização, é bastante coisa. Se a gente observa o reflexo disso nesses FIs de recebíveis imobiliários, os que são de papel e não necessariamente de imóveis, eles caíram até um pouco mais, eles perderam sozinhos ali 3 bilhões no primeiro trimestre do ano, e eles totalizam agora 46,9 bilhões de reais. E é simples entender o porquê que um fundo de papel, num momento de taxa Selic elevada, etc., que a gente vai discutir o motivo disso aqui agora, por que eles caem mais? Uma coisa é você falar assim, olha, eu tenho um prédio aqui, esse prédio comercial, e ele tem um valor de mercado X. Esse valor de mercado, ele vai oscilar menos do que eu tenho uma carteira de crédito que eu empresto dinheiro para pessoas que constroem imóveis ali num momento em que a economia não anda favorável para a construção civil e etc., ou que não anda favorável ali para quem está fazendo desenvolvimento imobiliário. Então, nesse sentido, é óbvio, né? A taxa de juros ali que está sendo oferecida no mercado, ela está atrativa e esses fundos muitas vezes estão com carteiras travadas e em momentos que não estavam tão atrativos. Eles são mais arriscados também porque não tem o lastro no imóvel físico. Então, é óbvio que é normal que eles caiam mais do que os outros. Em termos percentuais também, os fiagros levaram a pior, né? Uma desvalorização de 11,83%, indo de 2,18 bilhões para 1,92 bilhão. A maior parte desses fundos são de papel. Então, a gente observa aqui que os fiagros caíram mais. E por quê? Produto mais recente, né? Então, os fiagros já são mais novos ainda que os fundos imobiliários, menos conhecidos na cabeça das pessoas, e a maior parte deles mesmo expressiva, são fundos de papel ali, que não tem um ativo real dando lastro para aquilo ali. Carteira de crédito é um ativo real, né? Mas tu fala assim, não tem uma coisa física. O Tordesilhas, o TOR de 11, é o fundo que mais perdeu valor nos 3 primeiros meses de 2023. Ele perdeu 43% do valor de mercado dele. Se a gente observa aqui a lista dos que mais caíram, né? Aqui você pegando os fundos imobiliários na ordem, né, da queda deles aqui, a gente tem o Tordesilhas, 42,99% de queda. O Hectare, HCTR11, tinha uma carteira sempre muito arriscada, pagou excelentes dividendos, as pessoas eram muito empolgadas com esse fundo aqui, e ele é o que tem uma captação maior, tá vendo? O Tordesilhas, ok, 257 milhões, ele já tem 2.213 milhões, caiu 41,15%. Deva 11, porrada, 1.225 milhões de valor de mercado, perdeu 35%. E assim vai indo, até a gente chegar em alguns já mais famosos, né? E outros que nunca tiveram grande desempenho também, nunca pagaram bons dividendos, como o Carry 11, o Brazilian Graveyard aí, né? Que é o fundo que faz o gerenciamento de cemitérios ali. Um fundo que teria tudo para ser interessantíssimo, afinal, ele tá no mercado que a gente pode dizer que é um setor perene, né? Parar de plantar gente na terra é uma coisa que a gente nunca vai fazer, porque as pessoas morrem, o ser humano, ele nasce já com ele, é um filme ruim. Você sabe o spoiler. Mas essa queda aí, será que não é proveniente da diminuição mesmo de mortes? Não, é realmente dos fundos mesmo, tá todos caindo. A gente já vai explicar o porquê especificamente. E é uma coisa que o ser humano é essa novela sem graça, né? O personagem principal da sua história morre no final. Já vou te dar esse spoiler, você não sabia, né? Alguém tem que te avisar. O Santander Renda de Aluguéis também caiu, né? Também bastante aí, 17,81% foi na lista dos que mais caíram, ele é o 10º, né? Quando a gente vem aqui para os que mais subiram, a gente tem uma lista também. Aqui, o mais impressionante é que também estão nos FIs que mais subiram também, fundos imobiliários também de recebíveis imobiliários, em grande parte. Aqui você vê, ó, que a gente tem híbridos, logísticos, recebíveis imobiliários aqui, mas nos que mais subiram também estão de recebíveis imobiliários aqui. O MXRF11, o Maxi Renda, né, subiu 2,87%, mas olha o tanto que eles subiram, né? Os que mais subiram 2,87%, mas caiu 40%, né? O CVBI 11, né, que é de crise ali, 3,41%. O RBRR 11 também subiu 2,35%. O KINEA High Yield, né, que é o KNHY, também subiu 0,81%. E aí é uma mistura ali de pequenas altas, né? Nada muito maravilhoso aqui. Os fundos híbridos aqui, ó, o Alianza Trust também com a subidinha de 0,89 e o de hospital aqui, o da Nossa Senhora de Lourdes, né? O Hospital Nossa Senhora de Lourdes aqui com 0,31 de alta aqui nesse período. O porquê que eles são os que mais sobem e os que mais caem?
simultaneamente. Imagina que eu tenho aqui uma carteira, eu fiz uma carteira completa, né, dos meus investimentos aqui, eu tenho uma carteira completa de renda fixa travada quando a Selic estava a 2%. Vamos supor, eu tô falando um absurdo, tá? Mas vamos supor ali que naquele momento eu tivesse feito os meus contratos para geração de renda. À medida que a Selic começa a subir, você concorda que eu entrego um prêmio menor de mercado? Então assim, eu tô ali travado, a Selic estava em 2, vamos supor que eu sou um fundo, eu tenho um poder de negociação muito melhor que o investidor comum, é claro. Posso ter pegado até 6 naquele momento ali de pré-fixado, posso ter pegado 12, 10. Só que quando a Selic padrão vai para 3,75%, né, a Selic tá agora, quando a Selic padrão vai para esse lugar, aquele investidor que foi procurar renda no fundo imobiliário porque a Selic estava extremamente baixa, que naquele momento estava fazendo sentido, ele olha e no mercado hoje ele consegue encontrar alternativas melhores do que aquela carteira de crédito. Ele não vai pagar um valor absurdo para ter um risco maior, porque tem o risco da gestão, tem o risco da carteira de crédito, não tem um FGC ali, não tem nada disso naquela carteira específica. Ele vai olhar para aquele risco e vai falar, caramba, eu acho que eu prefiro montar minha própria carteira de renda fixa do que investir num fundo de papel. Ao mesmo tempo que aqueles que travaram essa carteira em momentos diferentes e que agora, por exemplo, travaram com indicadores que subiram, por exemplo, IPCA, alguma coisa que estava travada ali com contratos às vezes muito agressivos, 20% mais sei lá o que, ou 15% mais IPCA, 17% mais IPCA, tem isso nessas carteiras aqui, tá? Então esses ali, eles começam a ir melhor. E aí com isso, a gente conecta outra notícia que assim, dá pra você entender a merda que tá acontecendo. A gente teve somente nesse ano, até agora, só nos primeiros meses do ano, nos 2 primeiros meses do ano, a gente já teve, vou mostrar pra vocês aqui, essa maravilha, peraí, eu tô sendo irônico, não é uma maravilha. A gente já teve 200 empresas pedindo recuperação judicial. 200 empresas nos 2 primeiros meses do ano que pediram recuperação judicial no Brasil, né? Então, assim, Americanas, Oi, Nexp, é só você ver a quantidade de notícia que você tá vendo relevante a isso. Se as empresas, majoritariamente, são quem alugam ou quem tomam esses empréstimos ali, as pessoas começam a ficar com medo. Tanto é que vários desses fundos aqui, eles estão com atraso nos pagamentos, eles não estão recebendo os pagamentos dos inquilinos ou dos credores deles ali. Então, nesse ponto, até o Grupo Petrópolis, né, que faz a Itaipava, aí pediu recuperação judicial. Então, nesse ponto, começa-se a desenhar um risco, às vezes desmedido. Se eu posso pôr meu dinheiro aqui, de um lado, na renda fixa, e ter o recebimento, e que a renda fixa tá pagando bem, ao mesmo tempo eu olho pro mercado, a coisa tá o circo, a coisa tá pipocando, a coisa não tá legal, e eu tenho que tomar um risco maior, e além de tudo, pode ser que os credores não me paguem, obviamente, as pessoas começam a olhar para isso, né, os investidores que entendem mais de investimento, é claro que isso não representa a maioria, mas representa a maioria do dinheiro e não a maioria dos investidores CPF, absolutamente. As pessoas começam a olhar para isso aqui e falar, caramba, o risco disso ficou desmedido, eu vou procurar alternativas um pouco mais seguras, e aí com isso a desvalorização é perceptível. Isso deixa de fazer com que os fundos imobiliários sejam um dos melhores ativos que nós temos, acho que talvez na geração de renda, em busca de aposentadoria. Isso faz com que os fundos imobiliários se tornem de repente ativos ruins ou que não vale a pena você investir? Cara, para mim, bem longe disso, né? Se você tá vendo ali uma crise e que no momento tá se desenhando de alguns inquilinos não estarem conseguindo pagar uma coisa ou outra ali, é lógico que não significa que vai ter um momento que você vai comprar e vai começar a subir daqui por diante, né? Não é todo fundo tem um alçapão, não é isso. Mas quando eles estão caindo, significa que você está comprando propriedades, principalmente se a gente estiver falando dos fundos de laje de tijolo ali, ou dos fundos logísticos, etc., você está comprando propriedades abaixo do valor. Então, se o PVP deles começa a ficar mais baixo, o PVP antes era de 1,20, você estava comprando tranquilo, a cada R$1 que existia de propriedade, de patrimônio naquilo ali, você estava pagando R$1,20, agora você está pagando 0,80, então você está pagando 80 centavos ali naquilo. Cara, você está comprando R$1 por 80 centavos, aquilo vale R$1, você está comprando por 80 centavos porque está em crise, porque os aluguéis não estão sendo pagos ali. É claro que nesse sentido faz muito sentido você que tem uma boa diversificação de risco, você manter a sua diversificação, mas aumentando talvez a sua posição naquilo ali. Se você souber o que fazer nesse momento, se você estiver fazendo da maneira correta, pode ser um momento que vai fazer a sua carteira avançar muito mais rápido e que no futuro você vai olhar para esse momento e falar assim, caramba, como eu consegui colocar bons ativos na minha carteira abaixo do preço que eu até considero justo naquele momento. Acaba não sendo realmente abaixo do preço, inclusive eu vejo muita gente ficar muito animado com isso, mas é importante também você não se animar excessivamente, porque acaba não sendo abaixo do preço porque o risco também mudou. Então, se naquele momento estava tudo pagando, tudo gerando ali caixa, etc., e nesse momento a gente está com esses fundos que não necessariamente estão gerando caixa, a gente pode ter algum problema com esses fundos, né? Uma carteira de crédito ali que pode virar não ser paga, alguma coisa nesse gênero acontecer. Existe, desde que você faça uma boa avaliação de risco, existe uma janela de oportunidade para quem sabe mensurar esses riscos, para quem sabe que tipo de decisão está tomando aqui. E é exatamente por isso que eu falo para vocês que o importante é você ter uma boa diversificação, uma boa divisão da sua carteira de
ativos e substituir essa sensação, essa coisa de ler notícias por um método um pouco mais preciso, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho uma meta. Eu quero ter 20% dos meus investimentos em fundos imobiliários aqui. Então 20% tem que estar em fundos imobiliários. Se os fundos imobiliários começam a cair, você concorda comigo que eu vou perder esses 20%? Eu já rebalanceei a carteira no mês passado, já comprei bastante fundos imobiliários e por isso está até relativamente balanceado, né? Mas caso isso aqui cair abaixo desses 20%, por exemplo, se os fundos imobiliários continuam caindo, na hora que eu vou fazer um aporte, vou digitar aqui, por exemplo, vou fazer 50 mil de aportes, né? Na hora que eu vou fazer esse aporte, por exemplo, é porque tem outras coisas que caíram, as ações também estão caindo nesse momento, por conta da Selic alta da mesma forma, ele vai me mandar comprar aquilo que está barato na minha carteira. Aqui, por exemplo, vou ter que botar um aporte bem grande para vocês entenderem, né, que hora que ele me mandaria rebalancear, porque nesse momento, como está bem balanceado minha posição de fundos imobiliários, tem outras coisas na minha carteira que estão abaixo, investimentos internacionais, virtude da queda do dólar, ações nacionais também abriram grandes janelas de oportunidade também. A renda variável de toda forma está caindo, né? Toda a renda variável ela sangra na hora que a Selic está nesse patamar. Que, por exemplo, se eu botar 300 mil, né, alguma coisa nesse sentido aqui, um valor bem absurdo, eu já tentei aqui até com 200 mil, ele não mostrou grandes evoluções aqui. Por quê? Porque está bem balanceado mesmo. Minha posição de fundo imobiliário está uma das mais corretas. Eu comprei bastante recentemente. Ele me mandou alocar até eu resolver esse problema. Se eu fosse fazer um aporte gigantesco, 300 mil, lembrando, é uma carteira de 3 milhões. Então 300 mil aqui. Não é um aporte aqui que signifique 20% da carteira. Não é um aporte que significa menos de 10% da carteira aqui. Que aí seria o ponto que ele ia começar a me mandar rebalancear, porque a posição que eu quero ter em fundo imobiliário ia ficar defasada. Aqui ele me mandaria comprar até fundos imobiliários que são FIs de FIs, né? Então a gente chama isso fundos de fundos, é os fofão, tá? Fofão. FOFs. BCFF11, ele me mandaria comprar um pouco, VISC11, né? O restante tá tudo já bem alinhadinho. Por quê? Porque eu já aproveitei para rebalancear minha carteira. Por isso que eu investi tanto em fundos imobiliários nesse período de agora, né? Aqui eu posso olhar meu patrimônio dolarizado também, pra eu ficar triste. Uns 631 mil dólares aqui, nada. Quando a gente observa assim, parece fazer muito mais sentido. Você vai comprar aquilo que, dentro da diversificação de risco, fazendo uma boa avaliação, quando eu olho para meus fundos imobiliários aqui, eu fiz criteriosamente, defini uma nota para cada um deles. Seguindo essa nota e aqui tudo mais, a gente acaba conseguindo chegar num aporte que vai fazer sentido e vai ser coerente. Se você quiser aprender a fazer esse nível de diversificação na sua carteira, quiser aprender a fazer uma mensuração de risco, quiser aprender a construir um patrimônio para que você não tenha medo, né? Para que você nesses momentos você saiba o que fazer, eu vou te indicar a você ir lá, abrir auvp.com.br, clicar aqui no processo seletivo, fazer a sua análise de perfil, vai ser muito legal para você, você vai fazer a análise e vai aprender a investir comigo, vai aprender a fazer uma boa diversificação de risco. Lembrando, antes de mais nada, né, que, cara, a gente tem aqui um trabalho muito bonito feito na internet. Eu tenho muito orgulho do que a gente faz aqui. Você pode pesquisar a UVP lá no Reclame Aqui, verificadinho aqui, e você pode perceber que a gente não tem nenhuma reclamação. Todos os nossos mais de 7 mil alunos ficaram extremamente satisfeitos. A gente conseguiu ensinar essas pessoas a investirem. E tem mais um detalhe. Se você entrou na UVP e não aprendeu a fazer o que você tem que fazer, não aprendeu a investir, não aprendeu a diversificar, depois de concluir o curso, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É um compromisso que eu tenho público aqui. E você pode ver que ninguém aqui, mesmo num site que as pessoas podem ir lá e reclamar, se a pessoa for meu cliente, ela pode ir lá e reclamar, não tem nada que eu possa fazer com isso. Ninguém reclama. A gente sabe aqui que a UVP é hoje a melhor forma de você aprender a investir do Brasil. E eu sei disso exatamente porque nenhum dos meus concorrentes ou ninguém que se proponha a concorrer comigo teve coragem até hoje de fazer a mesma coisa, correto? Então aqui agora eu vou lá no último vídeo, por quê? Porque aqui, ó... Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo, vando e não consigo nem... Esse negócio que você falou dos fundos imobiliários, ela é igual a ação. Ela desvalorizou ali, você continua com o fundo... Continuou com a cota e recebendo dividendos ainda. Só que o dividendo diminui também? Não. Ele continua recebendo o mesmo tanto de dividendo. Normal. Depende da empresa, ela pode parar de pagar. Não, ela pode diminuir os dividendos e por isso a cota caiu, mas não tem nenhuma ligação. Isso é a mesma coisa que a gente está nesse prédio aqui e aí o prédio valia 500 mil, amanhã ele vale 200 mil. A gente continua tendo a sala? Sim. Continua tendo que pagar aluguel? Sim. Do mesmo preço? Mesmo preço. Mudou nada, é isso. Tiago G. Tudo depende do tamanho do seu bolso e do seu apetite ao risco, além da possibilidade de precisar de dinheiro no curto prazo. Investir 1 milhão para quem tem 10 milhões é tranquilo. No caso do assalariado, do cidadão que passou anos para chegar em 100k, quero ver colocar 50k na bolsa. Ter família, ter cotas vencendo mês a mês, a teoria é maravilhoso. Agora, colocar o próprio cu na reta é bem diferente. Bom, eu coloco aqui uma parte significativa do meu patrimônio publicamente e o restante dele também está da mesma forma, né? Então, assim, qual que é a outra solução, Thiago? Eu acho que tem mais apetite para risco, acho que é mais louco quem deixa esse dinheiro na conta corrente, né? Se eu que sou sócio do banco, né, vou me fuder, imagina você que tá com dinheiro no banco onde eu invisto, né?
Até porque o dono do banco ele tem as mesmas cotas que eu. Já você tem um saldo lá protegido pelo FGC. Bancão quebrou, deu uma merda, seu dinheiro foi pras cucuia, cara. Então, essa teoria sua é só papel. Se o Brasil inflacionar num ponto perigoso, que as empresas deixem de performar, porque as empresas que repassam o preço pro consumidor e vai a inflação. Se as empresas quebraram, imagina você e esse seu dinheirinho, né? Então, assim, essa sensação que você tem de tranquilidade, essa sensação de proteção que você tem, só prova que você não estudou o suficiente. Eu sei que é difícil colocar isso na sua cabeça, mas dinheiro em si de papel, cara, é só um papelzinho colorido, não compra nada, tá? Então, divirta-se. Eu prefiro ficar com as participações em negócios sólidos do que dinheiro na conta, mas eu entendo perfeitamente a sua questão, vai no seu tempo. David Horowitz, o Brasil é o único país do mundo onde vale mais a pena investir em renda fixa do que em renda variável. Não é verdade. O Brasil é o único país do mundo, talvez, que tenha uma taxa de juros que consistentemente é maior, mas não faz sentido, porque a longo prazo, se as maiores empresas do Brasil fossem performar abaixo da renda fixa, significaria que o Brasil seria insustentável, porque as empresas pagam impostos ali, pagam os funcionários e tal, para que o governo arrecade aquele dinheiro e pague, né, a parte do tesouro. Para que os bancos tenham dinheiro ali, as empresas precisam performar mais do que aquele dinheiro, aquele custo daquele empréstimo que eles pegaram para pagar o empréstimo. Então, essa teoria sua, ela é impossível de se realizar num país que continua de pé, a não ser que você esteja prevendo que o Brasil vai deixar de existir, onde tem o Brasil hoje vai ser o buraco do Brasil nos próximos anos, porque de resto não tem como a renda fixa a longo prazo performar melhor do que a bolsa. Não significa que um ano ou outro, às vezes até em muitos anos, ela não possa vencer, mas não faz nenhum sentido. A Betânia França, eu assisti o vídeo só para ter certeza de que vou continuar investindo em ações. Obrigado, aí, é uma pessoa sensata, Betânia. O Carlos Eduardo disse, aplicando e testando há um ano, e a fixa está mais ao meu controle, aprendendo e rendendo. Sim, durante um tempo pode ser legal, é isso que eu tô falando, não tem nenhum problema. Hugo de Freitas, melhor compilado de setor, atuação, receita e concorrentes eu vejo no site do Sardinha. Por favor, não parem de atualizar. Não vamos parar. Então é basicamente isso. Um beijo pra você, não posso demorar, tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Mas tem uma coisa que eu queria te dizer antes da gente ir aqui embora, né? Quando a gente pensa normalmente nessas coisas de segurança, eu quero propor pra vocês o exercício de avaliar se uma coisa é segura ou soa como segura, porque são coisas muito diferentes. E isso a gente faz não só na vida, né, nos investimentos, etc., como você acaba usando isso no seu dia a dia. Por exemplo, andar de carro sem cinto no banco de trás soa como seguro, porque tem um banco na sua frente ali. E andar no banco da frente soa como mais inseguro por ter aquele para-brisa ali. Só se lembre que a distância do banco de trás até o para-brisa, ela te permite acumular muito mais velocidade do que no banco da frente, estilhaçar a sua cara lá na frente. Então essa falsa sensação de segurança muitas vezes te faz não usar cinto no banco de trás, coisa que eu mesmo não uso, inclusive. Tô aqui, esse aviso é bom pra mim, é bom pra você, e é isso, né? Transar sem camisinha, por exemplo, talvez seja mais seguro do que andar sem cinto no banco de trás do carro. Faça essa avaliação e pesquise por números que você vai ver. E aí tem coisa que a gente já sabe, já fala, caralho, isso mata. E tem coisa que a gente já pensa, não sei. Mulheres bonitas, por exemplo, a pessoa vai e fala, não, aí não precisa de camisinha, né? Quando você vai transar com a gente feia, é que você, né, homem ou mulher feia, é que você deveria se preocupar menos, que essa pessoa deve estar transando menos. Já o povo bonito tá sempre transando mais. Então, fica aí a sensação pra vocês.